Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado hoje é o Luís Fernandes, que assume a direção artística do Index, uma bienal de arte e tecnologia que acontece em Braga de 12 a 22 de maio próximos. Antes de mais, olá Luís, e muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Olá Pedro, e obrigado eu pelo convite. Parece, é um gosto ter-te aqui. Então, começando pelo princípio, a questão é perguntar-te como é que surge e qual é que é o principal objetivo do Index Bienal de Arte e Tecnologia. Portanto, como surge? Na verdade, o Index surge associado a algo, diria, maior ou mais estruturante, que teve a ver com uma candidatura que Braga se propôs a fazer a um título que a Unesco atribui, que é o título de Cidade Criativa, que é no fundo um reconhecimento por parte da Unesco à propensão de uma cidade ou de uma região para trabalhar uma área artística neste caso o artístico é artístico e cultural. Portanto, por exemplo, há cidades criativas na área da gastronomia, por exemplo. Mas neste caso, voltando à questão, Braga, a partir daquilo que eram alguns eventos e prática artística que se notava na cidade, e também, de certa forma, porque era uma área em que Braga, a tecnologia tem muita força e muita tradição, mais a nível académico e empresarial, surgiu a ideia da cidade se candidatar a este título de cidade criativa na área da mídia arte. Portanto, no processo dessa candidatura, analisando aquilo que havia e aquilo que poderia eventualmente faltar ao ecossistema cultural da cidade neste domínio, identificou-se aqui a vontade de criar um evento novo, em formato de bienal, que se focasse precisamente na relação entre a arte e a tecnologia e que complementasse eventos que já existiam, como por exemplo o Festival Semibreve, que também explora esta área, mas mais no domínio da arte sonora. Okay. E este foi, no fundo, o mote para pensar este projeto. Esta ideia, importa contextualizar, surgiu em 2016, 2017, já foi há bastante tempo, e este título da Unesco foi entregue no final de 2017, início de 2018, e consoante isso tivemos uma edição, chamemos de uma edição teste, beta, ou zero, como quisermos, aliás, em meados de 2019, okay. Que foi foi no fundo uma forma de testarmos aqui um formato, de testarmos públicos, testarmos a forma como podemos implementar depois um programa mais ambicioso, como é o caso deste ano, e o plano teria sido continuar em 2021, fazendo os tais 2 anos, mas a pandemia veio trocar-nos aqui as voltas. Exato. Mas no fundo aquilo que nos propomos é, num domínio artístico que curiosamente não tem nada de novo, portanto é um domínio disciplinar que na verdade tem uma prática que decorre, digamos, pelo menos desde meados da década de 50 do século passado, mas continua a ser visto como um corpo estranho. Um corpo estranho porque está aqui num limbo entre uma dimensão tecnológica que por vezes é, digamos, negada pela prática artística contemporânea e por outro lado, do lado tecnológico também não há se calhar na sua prática, ou quando se utiliza a tecnologia como ferramenta artística, não há se calhar um depuramento interessante, nem sempre há, do ponto de vista artístico. E estas duas áreas acabam por estar aqui numa situação de polarização. E aquilo que nós nos propomos fazer enquanto entidade de programação que trabalha durante todo o ano, tem um plano de programação que vai além do Index, é de facto quase, eu diria, ia usar uma palavra engraçada que é evangelizar, estou a brincar, obviamente, mas no fundo quebrar aqui um pouco a ideia de que são coisas mutuamente exclusivas. Pois, de alguma forma aproximar esses dois mundos, é isso? Exatamente. E fazemos-lo a partir de eventos pontuais como o Index, mas também através de atividades contínuas que decorrem a partir do Generation e do projeto Braga Media Art, que são atividades de cariz educativo, performativo, expositivo também, mas que são diluídas ao longo do ano. Portanto, o Index, no fundo, é uma cristalização de todo este trabalho num formato de evento dedicado em formato bienal. Ok. E pergunto então quais as principais questões que a Bienal deste ano espera levantar? Sim, é uma pergunta interessante e
partimos, e quando digo partimos, importa aqui salientar um facto que esta Bienal tem direção artista minha, tem também outras pessoas na equipa de programação, nomeadamente a Mariana Pestana no programa expositivo e a Liliana Coutinho no programa de conferências. E quando nós nos propusemos a pensar aquilo que seria a temática desta Bienal e que no fundo balizasse o seu programa e a sua dimensão curatorial a uma escala maior, decidimos pegar precisamente naquele ponto, naquela dicotomia que eu falei inicialmente, entre os domínios da tecnologia de um lado e da arte do outro, e a tendência recorrente de se considerar no mundo da arte a produção que assenta fundamentalmente em meios tecnológicos digitais como, por vezes, como sendo superficial, ok? E então achamos após um brainstorming e muitas conversas, achamos interessante explorar onde é que poderíamos levar esta noção de superficialidade. E fizemos aqui uma ponte rápida para a questão da superfície. No fundo, muitos autores que nós prezamos e estudamos e lemos têm visões muito interessantes sobre a noção de superfície. Por exemplo, o trabalho do Bruno Latour, através da sua noção de zona crítica, aborda a problemática de nós olharmos para o nosso mundo como um mundo que não é superficial. Nós somos seres superficiais, habitamos uma camada planetária infinitamente pequena comparada à escala total do planeta Terra, na qual acabamos por ditar o próprio destino do planeta. Portanto, esta zona crítica que nós no fundo, usurpamos para o nosso bem-estar enquanto sociedade, no antropoceno, principalmente, tem-se revelado problemática. Mas outras noções de superfície pareceram-nos muito interessantes, como a do filósofo iraniano Reza Negarestani, que cria aqui uma série de analogias à noção de superfície, como interface, como zona de emergência, zona de extração, ponto de confluência de diferentes saberes, diferentes culturas, diferentes universos. Portanto, tudo isto nos pareceu muito interessante no contexto tecnológico, até porque algumas dessas questões, nomeadamente a questão do extrativismo e da zona crítica, ia de encontro a problemáticas que, por um lado, são muito atuais na Zona Norte, como, por exemplo, a extração de lítio em Monte Alegre, que é um problema que nós enfrentamos enquanto sociedade. E, por outro lado, não deixa de ser paradoxal que essa mesma incessante procura por minério, por todas estas chamadas energias verdes, também tem um reverso da medalha. E para estarmos aqui a falar de uma Bienal de Arte e Tecnologia, portanto, que promove a tecnologia enquanto uma ferramenta para a criação artística, essa mesma tecnologia depende desta mesma usurpação que aqui criticamos. E pareceu-nos também um paradoxo que, mais que ocultar, apetecia-nos encará-lo de frente tematicamente. Portanto, isto, desculpa a resposta longa. Não, está ótimo. Mas, na verdade, chegamos a esta ideia de superfície como tema, e que eu espero que seja um tema cativante para quem nos procura e que, apesar de eu ter noção que é um tema amplo e é uma noção muito abrangente, vamos tentar olhar para ela de diferentes formas, através de práticas artísticas, através do pensamento crítico dos pensadores que convidamos para o nosso programa. Sim. E pronto, no fundo é isso. Ok. Falemos então um pouco do programa, e vou-te pedir alguns destaques, eu sei que é uma pergunta ingrata, mas do programa performativo, o que é que tu gostarias para destacar? Eu destacaria a performance de abertura do japonês Ryoichi Kurokawa. Para quem segue este domínio artístico, é um nome incontornável dos espetáculos audiovisuais, num bom sentido. Não é um artista que dá uso à dimensão tecnológica apenas por uma questão de ser impressionante. De facto é impressionante do ponto de vista do espectador, mas há um cuidado único na forma como concilia a dimensão sonora e a dimensão visual. É um artista muito particular. E os espetáculos do Ryoichi Kurokawa, e falo por experiência pessoal, obviamente, ficam na memória, são muito fortes, muito interessantes do ponto de vista da experiência. Portanto, na abertura, dia 12 de maio, teremos um espetáculo que é a estreia em Portugal, do Ryoichi Kurokawa,
mas destacaria também aqui mais 2 espetáculos. Um deles é a estreia em Portugal também de um novo espetáculo da Vicky Bennett, com o seu projeto People Like Us. É um projeto que é uma colagem audiovisual ao vivo e em tempo real, que parte de elementos do nosso universo cultural, do nosso imaginário pop, enquanto consumidores de cultura nas últimas décadas. É um trabalho muito, muito exploratório, mas muito interessante, que tem estado em locais tão dispares como o Barbican Center, a Bienal de Veneza. Portanto, é um espetáculo para o qual temos muita expectativa e pela forma como ele é único na sua construção. E para fechar, uma encomenda do festival que junta 2 artistas norte-americanos, o Pierce Warnke, mais ligado à composição contemporânea, e o Matthew Biederman, ligado à dimensão visual e expositiva, que trabalharão com o ensemble de música contemporânea português, o Supernova Ensemble, que é uma estrutura associada do Festival Circular, em Vila do Conde, e que estiveram a construir um espetáculo totalmente focado nesta questão da superfície, da dimensão de interface e fronteira que uma superfície representa, e que de facto até trabalharam com uma associação que tem sido líder do movimento ativista em Montalegre, que é a Associação Montalegre Convida, tem sido um dos principais promotores na obstrução à exploração das minas de lítio em Montalegre. E este espetáculo parte precisamente de um exercício de fotogrametria, que é um mapeamento do território tridimensional, no qual eles vão se unificar e visualizar para termos também uma noção daquilo que seria o território destruído por uma exploração deste género. Portanto, deixaria estes três entre muitos, portanto, claro. É ingrato destacar, mas... Nós depois apontamos para o site da Bienal, portanto, para quem queira ver o programa completo. Por outro lado, vai haver um programa de conferências também nesta Bienal. Que grandes temas é que esperas ver abordados? No fundo, o programa de conferências também alinha nesta temática que eu acabei de falar. Tivemos um esforço muito grande para que todas as áreas, as dimensões programáticas convergissem neste mesmo tema. E penso que é isso que acontece, e estamos muito satisfeitos com os programas. Eu destacaria no programa conferências, peço perdão, por um lado a presença do filósofo português André Barata, que vai fazer uma apresentação dedicada à perspectiva dele sobre a noção de superfície, sobre a qual estou muito, muito entusiasmado em ver, até porque sou um admirador do seu trabalho, mas também nomes como o Bruno Latour e a Frédéric Aitouati, na qual será apresentada a performance conferência Inside, que teve uma primeira parte apresentada o ano passado, salvo erro, na Culturgest. Pronto, é facto, são 2 nomes incontornáveis. O Bruno Latour não estará presente, ele já tem alguma idade, portanto, não viaja, tenta não viajar, enquanto bom defensor do novo regime climático, como ele lhe chama. Mas teremos também, por exemplo, uma conversa do filósofo Michael Marder com Alexandra Bolona de Oliveira, ou uma conversa também do filósofo Frederico Campanha no nosso programa online com a Liliana Coutinho. Portanto, penso que é um programa vasto, muito complicado de condensar em recomendações, mas lá está, mais uma vez vou repetir-me, convido as pessoas a verem o nosso website, que terá o programa completo. Exato. E estarem presentes. Tanto que vai haver outro tipo de eventos, chamamos-lhe paralelos, sem ser as conferências, sem ser as performances, não é? Também, portanto, há todo um conjunto de atividades a acontecer. Sim, existe o programa expositivo, portanto, há uma exposição composta por 19 peças, é algo ambicioso para a nossa escala. 4 destas peças resultam de uma chamada online que fizemos internacional e que visava procurar trabalhos que fossem pensados de forma nativa para a web, e serão alojados no nosso website a partir do dia 12 de maio, mas os restantes trabalhos, portanto são 15,
acabam por ocupar diferentes espaços da cidade de Braga, alinham, obviamente, na mesma temática curatorial e incluem artistas, eu diria artistas de diferentes gerações, diferentes latitudes, com diferentes níveis de reconhecimento. Por exemplo, tanto teremos artistas mais consolidados como o Florian Ecker ou a Jana Winderen, como artistas muito recentes, portugueses como os Berro, o coletivo Berro, ou a inglesa Bethany Rigby, ou o coletivo também inglês ora bem, são muitos nomes, eu vou dizer os nomes dela é ADM, IBE Camp e Damaso Randolph. Estes 3 artistas foram tutores no Royal College of Art e em conjunto com um grupo de alunos do Royal College of Art criaram uma plataforma que aqui neste caso será apresentada como Demonic Strata e que incidem sobre as práticas colonialistas e extrativistas de países como Portugal. E, na verdade, estarão a trabalhar o arquivo fotográfico da Companhia de Mineração de Diamantes, Diamange, que era a Companhia de Diamantes de Angola, explorada por portugueses, que está sediado, curiosamente, em Braga. Portanto, a partir desse material fotográfico, que representa, de facto, por um lado, a mineração de diamantes e, de facto, também a nossa presença colonialista em Angola, este coletivo artístico vai incidir sobre esta problemática e alimentar o seu trabalho com estas informações. Mas assim, portanto, lá está, é um programa muito disparo. Temos também, em jeito de finalização desta parte, uma encomenda ao artista norte-americano Peter Burr, ao qual desafiamos para desenvolver vídeos de baixa definição para superfícies de publicidade digital na cidade de Braga. Aquelas que nós vemos usualmente que servem para publicidade, será no fundo a tela para um conjunto de peças que dialogam entre elas e que estarão misturadas com publicidade que vemos no dia-a-dia e que quase questionam esta nossa maneira de viver e de constante consumismo e de consumo de recursos. E pronto, e se calhar deixava estes highlights. Exato, já são uns quantos, portanto, são para mais remetemos para o site. Queria-te perguntar, para terminar, como é que caracterizas o panorama das media arts hoje? Eu tenho, assim, abrindo um bocado a perspectiva sobre aquilo até que é o programa do evento e os textos que nós preparamos do ponto de vista curatorial, eu acabo o meu texto com uma ligeira provocação. Não me faz muito sentido, ou melhor, eu acho que caminhamos cada vez mais para abolir esta definição, por exemplo, de media art. É um termo que em 2022 parece-me, no mínimo, questionável. Isto porque todas as práticas artísticas dependem de um elemento tecnológico. Sejam eles um pincel, um lápis, um martelo. Portanto, a dimensão tecnológica na arte sempre existiu. Aquilo que falamos aqui, nesta dimensão de novas tecnologias, o digital, a inteligência artificial, enfim, tudo isto, acabam por ser as ferramentas dos nossos tempos. Portanto, a prática artística é prática artística, ponto. Segmentá-la de acordo com os materiais que se usam fez sentido na altura em que isto apareceu, em que, de facto, a New Media Art era algo que os artistas que até vinham do domínio da chamada arte contemporânea abraçaram e utilizaram de uma forma massiva. Hoje em dia é algo tão recorrente que eu de facto questiono até que ponto, o quanto mais tempo durará até que lhe passemos a chamar apenas arte, não é? E é um pouco essa provocação subliminar que nós deixamos. Obviamente acreditamos que a tecnologia, mais do que uma ferramenta, pode ser um elemento muito importante do ponto de vista da criação artística, daquilo que gera uma ideia artística ou daquilo que pode ser a crítica da arte enquanto objeto crítico de uma prática. E é isso que nós defendemos no nosso programa, mais do que como se costuma dizer, um show de fogo de artifício tecnológico. Nós queremos encarar a tecnologia como um ponto de partida para um pensamento crítico, um pensamento artístico, e com isso, se calhar, ajudar, voltando à minha intervenção inicial,
a juntar aqueles dois polos que ainda estão muito afastados um do outro. E nessa nota terminamos. Luís, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Muito obrigado.